Oi, gente! Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje faremos uma comparação entre duas cidades que muitas pessoas amam e também querem conhecer. E que são elas, Gramado e Campos do Jordão. Então fica conosco até o final desse vídeo para você conferir tudinho sobre essas duas cidades. E antes de começarmos a analisar alguns pontos, vamos ao que elas têm em comum. Bom, elas são cidades muito famosas, elas possuem um clima de montanha e também são muito procuradas no inverno. Também as duas têm uma arquitetura no estilo europeu e as duas também possuem custos elevados. E pessoal, vale lembrar que os dados apresentados aqui nesse vídeo, a gente se baseou em pesquisas que a gente fez. Então, no final desse vídeo, a gente vai contar para vocês a nossa opinião pessoal sobre esses dois lugares. O primeiro ponto que a gente vai comparar é a distância. E aqui vai depender muito de onde você vai sair. Por exemplo, se você é de São Paulo, obviamente vai ficar mais perto você ir para Campos do Jordão ao invés de Gramado. O mesmo vale para você que mora em Porto Alegre, vai ficar mais perto você ir para Gramado do que para Campos do Jordão. Mas vamos às distâncias. Aqui a gente vai comparar a distância dos aeroportos até o centro dessa cidade. Vou olhar na minha cola aqui porque são muitos dados. Então, de Porto Alegre até Gramado, dá em torno de 117 quilômetros, o que equivale a 1 hora e 47 minutos aproximadamente. E no aeroporto de Guarulhos até Campos do Jordão, dá 166 quilômetros, aproximadamente 2 horas. Então, sabendo disso, você vai poder avaliar de onde você vai estar saindo para ver qual que vai ficar mais longe, qual que vai ficar mais perto. Se a gente for levar em conta a facilidade para chegar nessas cidades, é muito mais fácil você chegar em Campos do Jordão do que em Gramado de ônibus, por exemplo. Tanto que quando a gente viajou para Gramado, a gente alugou um carro, porque um transfer ou um táxi ficaria em torno de uns R$200. Agora aqui em São Paulo, se você está no aeroporto de Guarulhos, por exemplo, você consegue pegar um trem e o metrô por R$4,40, que é o valor da passagem, até a rodoviária do Tietê, e lá você pega um ônibus até Campos do Jordão por mais ou menos R$64 que a gente pesquisou pelo ClickBus. Então, assim, você vê que nessa questão, a Campos do Jordão, ele ganha pela facilidade, né? E o segundo ponto que a gente vai destacar aqui para vocês é a locomoção ali dentro da própria cidade. Então, tanto em Gramado como em Campos do Jordão, você consegue se locomover através do Uber. Só que a diferença é que em Gramado existem transfer e agências que te levam para conhecer as atrações de lá. Um exemplo disso é o Bus Tour, né? Que na verdade é o ônibus ali que passa por Gramado e Canela e você vai descendo ali nas atrações turísticas. Ele custa R$89 e eles têm alguns pacotes, né? Caso vocês queiram, tiverem interesse, a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha. E em Campos do Jordão já não tem muito isso. A gente até reparou que tem uns trenzinhos lá que andam ali pelo centro ali, de Campos, e tem um trem que sai da estação Emílio Ribas também, que ele dá uma volta ali na cidade, mas não é a mesma coisa, né? Não costuma ter muita agência e tal. Então, essas são as duas diferenças, né? E o legal também do Bus Tour é que você compra ali, né, É tipo um bilhete, né? bilhete, e aí ele vai parando nos lugares, você pode descer e ficar o tempo que você quiser, e aí depois quando ele passar novamente, o outro ônibus vier, você pega e desce na próxima atração. Então você tem um dia todo para isso, ou tem pacotes também com 2 dias. Então é bem interessante nesse sentido. Com certeza, a flexibilidade que você tem ali para conhecer os lugares é bem boa, né? Terceiro ponto que a gente vai comparar são as atrações. Ambas as cidades têm muitas atrações para serem visitadas, mas se a gente for pensar na quantidade, Gramado tem muito mais do que Campos do Jordão. Já no quesito preço, Campos do Jordão tem um custo menor. Por exemplo, tem alguns parques, museus que você consegue visitar lá por R$15, como é o caso do Horto Florestal, o Museu Felícia Leiner. Então, em Gramado, vai ser difícil você encontrar uma atração com esse valor. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui que a gente fez no canal em ambas as cidades, né? Em Gramado e em Campos do Jordão, a gente vai deixar aqui nos cards e vai deixar na descrição também, que a gente mostra o nosso roteiro, como a gente fez para economizar também, então dê uma conferida. E a nossa quarta comparação é sobre hospedagem. Então, a gente acabou fazendo assim, uma pesquisa para um casal num final de semana, fora da outra temporada. A gente pesquisou nas duas cidades. E o engraçado é que assim,
Gramado, ele é menor do que Campos do Jordão, só que, por incrível que pareça, a gente encontrou mais opções em Gramado do que propriamente em Campos do Jordão. Então vamos aqui aos preços, ó. Vamos lá. A gente pesquisou em Campos do Jordão, e entre hotéis e pousadas, né? E a gente achou uma média ali de 150 a 2 mil reais, a depender do estilo da sua acomodação. E já Gramado, que a gente até encontrou mais opções, a gente encontrou entre hotéis e pousadas de 140 a 1.400 reais. Então é muito bizarro, né? Porque tem mais opções e ainda assim é um pouco mais barato, né? E lembrando que a gente fez essa pesquisa pelo Booking, né? Sim. Vocês podem também pesquisar pelo Airbnb, né? Uhum. E aí tem opções mais baratas, mais em conta para vocês economizarem na viagem. Com certeza. Já a gente fazendo uma pesquisa em alta temporada, a gente percebeu que diminui bastante as opções que você tem e que os preços sobem, né? Logicamente. E em Gramado a gente notou ali uma média de 200 reais de alta nos valores. E em Campos do Jordão a gente notou uma média de 400 reais de alta nos valores. Então, para vocês verem como se tem uma discrepância muito grande, né? Então, galera, a gente concluiu que na baixa temporada é muito mais fácil de você conseguir encontrar lugares com preços mais baratos, né, em Gramado, e também muito mais opções do que propriamente dito em Campos do Jordão. Mas vale ressaltar que você fazer aquela pesquisa com antecedência vai te ajudar a encontrar valores menores, e também não é impossível de encontrar em Campos do Jordão, como a Fabíola havia mencionado. Pode pesquisar lá no Airbnb, talvez você encontre algo também. E é isso aí, a questão é se planejar direitinho que dá certo. O quinto ponto que a gente vai comparar é a alimentação. Aqui fica um pouco difícil da gente falar sobre a nossa experiência, porque a gente economizou bastante nesse quesito, né? Tanto em Gramado quanto em Campos do Jordão. Em Gramado, especialmente, a gente fez só uma refeição fora, que foi o fundi. E em Campos do Jordão, a gente até almoçou lá. Mas o que a gente pôde perceber é que o chocolate, por exemplo, a gente achou mais barato em Campos do Jordão do que em Gramado. Quanto aos restaurantes, a gente acredita que ambas as cidades tenham opções mais acessíveis. Por exemplo, uma pesquisa rápida que a gente fez no TripAdvisor em relação aos restaurantes mais baratos. A gente encontrou 66 opções em Campos do Jordão e 99 opções em Gramado. E aí a gente entra naquela questão, né, de apesar de Gramado ser menor que Campos do Jordão, ele continua tendo mais opções. A gente percebe que tem um pouco mais um foco no turismo, né? Sim. Tem mais opções de hospedagens, tem mais opções de restaurantes. Mas se a gente for fazer uma análise assim, no geral, Campos do Jordão acho que acaba saindo um pouco mais caro do que Gramado nessa questão. Por exemplo, a gente comeu no pastelão do Maluf, né? E a gente pagou um pastel R$33. A gente achou um pouco caro, apesar do tamanho, é um pouco caro o valor, né? Para um pastel acaba ficando um pouquinho salgado, literalmente. Então, assim, tem essa questão, né? Claro que você consegue achar opções mais baratas, tem o fato de ser muito famoso e tudo mais, muitas pessoas irem lá, então acaba influenciando nessa questão do valor. Mas em relação aos chocolates, por incrível que pareça, a gente achou um pouco mais em conta em Campos do Jordão. E a nossa sexta e última comparação é um ponto, assim, meio que é interessante, mas vamos lá, é sobre a hospitalidade das pessoas. A gente reparou que tanto, vamos dizer assim, nos comércios, né, as pessoas que nos atenderam, quanto na questão ali do trânsito mesmo do próprio local, a gente reparou que ambas as cidades, tanto em Campos do Jordão quanto em Gramado, as pessoas elas são bem solícitas, assim, né? Talvez uma pessoa ou outra ali em Campos do Jordão, ou talvez até mesmo em Gramado, não nos atendeu com entusiasmo, assim, mas também não nos agrediu verbalmente nem nada. Mas no geral mesmo a gente pode dizer, né, Fabíola, que tanto em uma contra a outra, né? Mesmo, Até no trânsito a gente achou interessante porque, por exemplo, lá em Gramado não tem semáforos, se eu não me engano em Campos também não tem. Mas em Gramado tem bastante rotatórias nas travessas. E a gente notava que, como era muito cheio, sempre quando a gente chegava, as pessoas sempre estavam dando a vez um pro outro para deixar passar, para manter aquele fluxo do trânsito rodando tinindo, sabe? Então isso foi um negócio que a gente achou muito interessante, porque normalmente a gente não vê isso aqui em São Paulo, né? E em Campos do Jordão também, assim, não costuma ter tanta rotatória nas travessas, são basicamente travessas mesmo, mas a gente notou que a galera tem uma consciência, né? De esperar um pouquinho pro outro passar, para deixar o trânsito ali sempre organizado. Então, basicamente, a gente achou, assim, bem ok a questão de hospitalidade das pessoas, né, Fabíola? Isso aí.
Então, acho que deu pra perceber aí um pouco a diferença entre elas. Não tem tanta diferença, assim, acho que a gente não viu tanta diferença. Sim. Eu acho que é mais uma questão de gosto mesmo, né? De você querer, de você visitar um ou outro, você gostar mais do clima ali, do momento. E agora a gente vai dar a nossa opinião pessoal, né? Qual que a gente prefere, qual que a gente gosta mais. Bom, eu conhecia só Campos do Jordão, né? Que eu fui há uns 5 anos atrás, Gramado eu fui conhecer ano passado. E aí dessa vez a gente foi de novo para Campos do Jordão, tem uma semana. E aí eu consegui perceber um pouco mais a diferença, assim, pra mim foi um pouco mais foi um pouco mais diferente o clima ali. Eu gostei mais de Gramado do que Campos do Jordão. Acho que Campos do Jordão pra mim tá um pouco sem graça. Eu acho que tá muito mais ligado ali à questão capitalista, não que Gramado não seja também, mas tipo, Campos do Jordão, no banheiro você tem que pagar R$2 pra usar, tem até maquininha de cartão, isso eu fiquei impressionada. E assim, a cidade é muito bonita sim, tem uns lugares muito bonitos, tem o Parque o Amantiqui, que eu gosto bastante de lá, só que Gramado conquistou um pouco mais o meu coração. Eu acho que Campos do Jordão tá um pouco sem graça ali, porque só tem aquela questão ali do centrinho, Capivari. Eu acho que Gramado você consegue ver a arquitetura um pouco mais assim espalhada pela cidade, né, em vários comércios e tudo mais. Então, acho que é mais uma questão de gosto mesmo, de eu ter me sentido melhor lá em Gramado, de eu ter gostado mais de Gramado. Bom, já da minha parte, eu também só conhecia Campos do Jordão. Eu conheci Campos do Jordão há mais ou menos, acho que uns 3 anos atrás, aí, bem dizer. E depois fomos para Gramado, né, eu e a Fabiola, e agora também fomos para Campos do Jordão de novo. O que eu acho assim é que cada lugar tem as suas qualidades, né, não podemos desprezar isso, mas como a própria Fabiola já mencionou, eu também sigo quase a mesma linha de raciocínio ali. Acho que Campos do Jordão deixa falhar em alguns pontos, nessa questão tipo, de ter um banheiro público para as pessoas, acaba deixando ali um pouco a desejar. Uma coisa que eu gostei bastante em Gramado é que parece que lá eles mantêm bastante essa questão assim cultural ali, dos colonizadores mesmo, né, dos antigos, dos alemães, dos italianos, portugueses. Já em Campos acaba sendo hoje como se fosse uma parada assim mais comercial mesmo, de querer vender algo e tal. Claro, tem suas belezas sim, mas eu também me encantei um pouco mais por Gramado, e a questão da arquitetura que ela havia dito, achei interessante porque quando você sai ali da parte comercial, do centro ali de Campos, você percebe que não se mantém essa arquitetura. Em Gramado não. Você pode andar nos bairros, nas vilas, vocês vão ver que essa arquitetura ela é mantida até mesmo por conta de um incentivo da própria administração da cidade, que a prefeitura ela incentiva que os moradores mantenham aquele padrão de construção, de arquitetura, e elas também têm alguns benefícios. Então isso eu achei um negócio bem bacana, que realmente mantém ali a tradição e a cultura daquele local. Então acho que eu também pendo um pouquinho mais pro lado de Gramado. Acho que vale muito a visita e eu gostaria de voltar também mais vezes lá, até porque tem muitas atrações. Acho até que tem muito mais atrações assim do que propriamente Campos do Jordão. Então eu também pendo um pouquinho mais pro lado de Gramado. Então esse foi o vídeo. Deixa aqui nos comentários se você conhece Gramado, Campos do Jordão, qual que você gosta mais, se você concorda com a nossa opinião, se você discorda, deixa aqui a sua opinião pra gente saber, pra gente conversar. É isso aí, conta pra gente um pouquinho da sua experiência, como é que foi. Então, acho que a gente vai ficando por aqui, né, Fabiola? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esquece de se inscrever neste canal para ajudar a gente tem que bater os 1000, pessoal. Vamos lá, vamos ajudar a gente, que a gente tá precisando desses 1000, hein? Estamos quase chegando a 500. E também não se esquece de seguir a gente lá no Instagram, para ficar ligadão. A gente tá postando sempre bastante coisinha lá. Acho que é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, fui!